que seja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo, para vos trazer um pouco mais de alguma informação sobre o que se vai passando na atualidade. Mais uma vez venho falar do David Grush. David Grush é sem dúvida alguém que neste momento tem vindo a destabilizar um pouco aquilo que nós conhecemos como as notícias habituais no mundo. Ao ele vir revelar que realmente os Estados Unidos está na possessão de objetos voadores não identificados, UFOs, UAPs, conforme queiram chamar, o que é certo é o seguinte: este senhor realmente é uma pessoa credível. Ele fez ele fez de alguma forma, como é que é dizer isto? Ele fez um relatório fazendo realmente reclamação deste assunto em julho de 2021. Apesar de ser em 2022 que ele foi obrigado de alguma forma a requerer a proteção do chamado whistleblower aqui na América, que é de alguma forma aquele que apita aquele que assopra o apito, não é? Ele veio de alguma forma pedir a proteção debaixo dessa cobertura que é o whistleblower complaint, quer dizer que todas as pessoas têm algo a dizer sobre o governo e que de alguma forma têm medo de vir à frente falar sobre isso. Existem regras dentro da lei que protegem essas pessoas, ou seja, são pessoas que são, por serem testemunhas de algo que realmente eles acham que não está a ser devidamente tratado, ou identificado, ou publicado, ou divulgado, ou informado ao público, eles requerem que sejam postos num programa de proteção que de alguma forma não possa prejudicar as vidas de cada um deles, não é? Este David Grush, quando ele em 2021, ele só agora apareceu a dar esta entrevista, porque isto levou desde julho de 2021 até, vejam bem, em junho de 2023, para ele poder ter de alguma forma a autorização do Ministério da Defesa e da Força Aérea Americana para ele vir divulgar isto que veio divulgar a nós. E mesmo assim foi com restrições. Ele foi proibido de poder trazer qualquer documento, fotografia ou qualquer forma de identificação dos lugares ou daquilo que ele estava a falar. Há quem não acredite nele, há quem pense que ele é um louco, que isto é mais uma daquelas notícias de distração. Mas vamos compreender aqui o seguinte: se é realmente uma notícia de distração, porque é que na autorização dada a ele pelo Departamento de Defesa vem especificamente dito que ele não pode mostrar fotografia nenhuma, que ele não pode mostrar documento nenhum, nem nenhum facto que de alguma forma possa confirmar aquilo que ele fala. Se realmente não existe nada para ele vir informar, certamente o Departamento de Defesa e a Força Aérea não deviam pôr aí essa restrição, não é verdade? Simples, não é? Basta pensar um pouco. Se realmente não existisse aí nada que realmente fosse importante divulgar, porque é que eles vinham fazer restrições à divulgação de algo que não houvesse nada para poder sustentar a sua afirmação? Eles tentam de alguma forma, e acontece o seguinte, através destas restrições de ele não poder mostrar factos nenhuns sobre aquilo que ele teve acesso, de alguma forma desacreditar quem ele é. Mas quem é David Grush? David Grush é uma pessoa que realmente tem sido bastante estável, não tem nenhuma doença psicológica nem fisiológica, nem é alguém que está a tentar ganhar 5 minutos de fama. Não é essa a razão porque ele veio à frente. Ele simplesmente, como ser humano e como individual, achou que era errado esconder do público em geral informação que realmente ele acha que todos nós devíamos saber. Ele, através do seu grau de enorme de classificação
teve a capacidade de poder ter acesso a documentos, a fotos e a vários depoimentos de várias pessoas que trabalhavam nestes programas de, de reverse engineering, ou seja, reversão de engenharia destas máquinas que ele fala. Quando nós olhamos para isto, pensamos o seguinte: mas afinal de contas, o que é que este gajo tem a ganhar com isto? Ele não tem nada a ganhar com isto a nível pessoal. O sentido dele, eu acredito que as suas intenções são puramente no sentido de se proteger ele mesmo, por ele ter tido acesso a documentos nem só classificados, nem só secretos, mas ultra secretos. Ele veio de alguma forma dizer: epá, eu tenho que me proteger disto. E a melhor forma de se proteger contra estes casos é divulgar, é falar, não é ficar calado. Ficar calado pode trazer realmente efeitos secundários não desejados, não é? Aqui o melhor é falar, porque ao falar e ao denunciarem estes casos e ao de alguma forma entrarem dentro deste programa de whistleblowers, estas pessoas são testemunhas que são protegidas por leis e por identidades americanas que de alguma forma fazem questão que estas pessoas realmente não desapareçam, não morram por acidente, que de alguma forma não possam ser prejudicadas nem na sua vida pessoal, nem na sua carreira. Apesar deste oficial de 36 anos de idade ser já uma pessoa que está fora do sistema do exército americano, ele continua a ter o nível de classificação de alto nível de acesso a documentos altamente classificados, secretos e ultra secretos, claro. Por isso ele veio falar connosco sobre isto. Uma coisa que devemos pensar aqui, realmente devemos pensar que é bastante importante. Eu creio que o governo, não digo o governo, mas eu digo que a identidade que está na possessão desta área de investigação está a pensar que é o momento para poder começar a divulgar pouco a pouco aquilo que realmente se passa nesta área. Desde 1947 que o primeiro incidente em Roswell foi revelado e que realmente um dos porta-vozes da Força Aérea veio a princípio dizer que tinha sido encontrado um flying saucer, aqui na América o que nós chamamos de um disco voador, aqui chamam-lhe um flying saucer, e ele veio dizer que tinham encontrado realmente um flying saucer. Esta foi a primeira entrevista que ele deu ao jornal. No outro dia a seguir veio outra identidade do governo americano, do exército, ou seja, da Força Aérea, dizer que não, isto não foi nada disso, isto foi um mal-entendido, isto afinal era um balão meteorológico. Mais tarde veio-se a saber que realmente o balão meteorológico que eles estavam a falar não era realmente um balão meteorológico. Eles falaram que esse balão meteorológico fazia parte de um projeto chamado Projeto Mogul, e que foi de alguma forma feito para poder escutar coisas a alta distância, longas distâncias, uma espécie daquilo que o NSA faz hoje, não é? Uma coisa é certa, o incidente de Roswell, no Novo México, em 1947, aconteceu e realmente algo ali estava que não se pode explicar daquilo que nós conhecemos ou como nós conhecemos as coisas. Porque houve pessoas que estiveram lá antes da Força Aérea ter chegado e que disseram que realmente tiveram na mão metais praticamente translúcidos, transparentes praticamente, e que eram metais. Que realmente viram coisas, corpos que não eram humanos. Por isso acontece o seguinte: independentemente daquilo que oficialmente a Força Aérea vem declarar sobre aquilo que aconteceu em 1947 em Roswell, a verdade é que realmente houve outras pessoas que tiveram acesso
àquele site ou àquele lugar onde talvez esse objeto voador não identificado caiu e tiveram acesso a ver coisas que realmente não faziam parte deste mundo. Quando pensamos nisto, devemos pensar no seguinte. Como eu estava dizendo há pouco, afinal, quem é este David Grush? David Grush é um oficial de carreira. É alguém altamente credível, a quem foi dado um alto nível de acesso a documentos classificados, secretos e ultra secretos, como eu disse há pouco. E sem dúvida, se ele teve acesso a estas matérias, porque realmente mostrou que tinha a capacidade de poder gerir elas e poder lidar com elas sem de alguma forma vir divulgar a todos nós. Não é aquilo que se faz quando realmente se promove um oficial a este nível de, de acesso a documentos altamente classificados, como são os secretos e os secretos. Por isso, este homem é um homem estável. É um oficial de carreira com uma grande estabilidade psicológica e emocional. Por isso, eu não acredito que ele seja um mentiroso, de forma nenhuma. Eu acredito piamente naquilo que ele diz. Completamente. E eu sou uma pessoa bastante céptica em relação a estas pessoas que vêm para a frente dizer coisas sobre UFOs ou OVNIs ou UAPs, como eu costumo dizer, como queiram chamar, não é? O que é certo é o seguinte. Ele realmente diz que há quase 70 anos, desde 1947 até agora, o que faz 67 anos talvez, 67, sim, aproximadamente 67, 68 anos, que realmente isto tem-se mantido no segredo dos deuses. Isto tem sido permitido certamente a um número muito restrito de pessoas e certamente compartimentado, quer dizer, quem tem acesso aos corpos não tem acesso à tecnologia e não tem acesso a outras áreas de conhecimento dentro do desenvolvimento ou tentativa de reversão de engenharia destes objetos capturados. Por isso acontece o seguinte, é difícil realmente conseguir juntar as peças todas do puzzle juntas e de alguma forma conseguir juntar as pessoas certas para falarem das coisas ao mesmo tempo. Porque realmente as pessoas que são selecionadas para estes projetos são pessoas que passaram certamente testes de avaliação psicológica e testes de confiança que realmente fizeram deles os escolhidos para poderem entrar nestes programas e trabalhar neles, sabendo-se que de ali não sairia nada. Tem sido extraordinário como é que o governo americano e outro governo qualquer, como este senhor veio dizer que existem outros governos na possessão de também objetos não identificados, sem ser a América. Como é que eles têm conseguido manter isto dentro do segredo? Realmente tem sido extraordinário. Mas há tanta coisa que se mantém em segredo há tanto tempo e que também tem sido extraordinário e ninguém fala nisso, não é? Por isso não é nada do outro mundo manter-se um segredo desta natureza, principalmente quando as pessoas acreditam que podem ter repercussões bastante, bastante preocupantes sobre a sua revelação, quer dizer, podem temer pelas suas vidas, certamente serão ameaçados para não o fazer, certamente serão postos entre programas e lavagens cerebrais em que os fazem acreditar, caso divulguem alguma coisa, que serão imediatamente eliminados e que aquilo que querem dizer será de alguma forma desacreditado. Por isso é que eu acredito que este David Grush, o que é que ele tem a ganhar com isto? Os 5 minutos de fama, é isso? É por isso que ele veio, uma pessoa com esta estabilidade mental e emocional, não acredito. É sem dúvida uma pessoa honesta, que veio de alguma forma tentar mostrar ao mundo aquilo que é verdade. E que realmente muitos não tiveram a coragem de o fazer. Por isso, para mim, ele só por ter tido a capacidade e a coragem de ter chegado à frente para dizer isto, é um herói para mim.
Quando olhamos para trás e olhamos para tudo aquilo que faz parte da história e que realmente nos faz questionar a existência destes objetos ou não, pensamos pelo menos só no seguinte. Vamos olhar um pouco para as civilizações que existiram, que nós hoje ainda continuamos a questionar a sua existência e a tecnologia que elas tinham. Sem falar do egípcio, que realmente essa é a civilização que mais nos tem criado questões sobre a forma como foram capazes de criar não só as pirâmides, mas outras coisas mais. Vamos olhar, por exemplo, para os astecas, para os maias, para os incas. Vamos, por exemplo, a Machu Picchu, no Peru, onde realmente foi construída aquela cidade lá no pico de uma montanha. Vamos, por exemplo, à Bolívia, às Portas do Sol, onde realmente existem pedras talhadas de uma forma que ainda hoje, mesmo com tecnologia laser, seria quase impossível de replicar. Vamos, por exemplo, ao México. Vamos, meu Deus, toda a América, desde os maias aos incas, aos astecas e aos malteques, todos eles criaram e realmente, como é que é dizer? Todos eles trouxeram a nós, sem dúvida, a razão de que existia ali algo mais do que aquilo que foi dado a conhecer. Por detrás daquelas construções megalómicas, sem dúvida existiram tecnologias e conhecimentos que não estão muito de acordo com o desenvolvimento dessas civilizações num tão curto espaço de tempo. Vejamos só, por exemplo, se vocês tiverem a oportunidade de poder fazer um Google, vejam as Portas do Sol na Bolívia. Las Puertas del Sol em Bolívia. E vocês compreenderão realmente que ali se estará realmente na presença de uma tecnologia super avançada para conseguir talhar aquelas rochas daquela maneira. A perfeição dos seus cortes e a sua, como é que é dizer, a sua complexão, tudo tão bem alinhado, de uma forma tão perfeita, que ainda hoje há quem diga que mesmo com a tecnologia atual seria muito difícil conseguir-se aquilo que ali está. Como é que eles conseguiram isso há 2000 anos atrás, 1500, 1400, 1000 anos atrás? Como? As lendas da tal cidade do ouro serão apenas lendas? Normalmente as lendas são histórias que são passadas de geração em geração, daquilo que ficou da história de uma civilização. Aí chamam-se lendas. Lendas são a passagem de boca em boca, através de canções, através de rimas, através de conhecimentos, daquilo que ficou para trás, que faz parte dos nossos antepassados. Sem dúvida, os sumérios foram uma das primeiras civilizações a trazerem a nós realmente conhecimentos que realmente ultrapassavam aquilo tudo que podíamos compreender para o seu tempo. Há quem diga que no seu tempo, no tempo dos sumérios, eles foram visitados por uma civilização que eram os Anunnaki, e os Anunnaki realmente eram os chamados deuses, que vinham em nuvens voadoras e que de alguma forma ensinaram eles a desenvolver conhecimento, tecnologia, escrita e outras coisas mais. Se olharmos, por exemplo, para as baterias de Bagdade, em 1938, no Iraque, em Bagdade, foram encontradas umas baterias com mais de 2000 anos de idade. Segundo consta, elas pertenciam a 2227 anos, ou seja, 220 anos, 227 anos antes de Cristo, segundo a datação por carbono 14 dessas mesmas baterias. Essas baterias tinham todos os componentes das baterias que nós conhecemos
e que começaram a ser desenvolvidas e inventadas ou criadas a partir de 1800 aqui no mundo, que nós conhecemos atualmente. Mas uma coisa é certa, essas baterias já existiam no Iraque 2000 anos atrás. Como é que é possível que há 2000 anos atrás houvesse o conhecimento para saber o que é necessário para fazer uma bateria funcionar? Desde os ácidos, os electrolitos, o metal dentro de alguma forma da cápsula que faz a bateria, não é? E aí fazer uma reação que possa criar energia. Realmente é algo extraordinário. Mas foram feitos vários testes sobre essas baterias de Bagdade e realmente as baterias funcionavam exatamente como funcionam as baterias que nós usamos no dia 2. As pilhas, não é? Mas algo aqui que realmente me preocupa e que eu tenho vindo a pensar sobre isso é o seguinte. Quando olhamos para estas coisas todas e para estas revelações todas, isso sem dúvida é excitante. Mas para mim é tão excitante como é preocupante. Realmente, o que é que representa estes objetos voadores não identificados? Qual a razão por que aqui estão? Qual a razão que fez eles viajaram deles onde quer que se fosse no universo para estarem aqui no nosso planeta? O que é que eles estão aqui a fazer? Qual é a sua razão de aqui estar? Qual é realmente a razão que os fez deixar o planeta dele para virem até ao nosso planeta? O que é que eles vieram aqui fazer? Quais são as intenções deles? Porque ninguém faz nada por nada. De alguma forma eles têm algum interesse aqui. Qual é o interesse deles? O que é que eles querem de nós? O que é que dá razão a eles para terem feito um investimento necessário para virem até este planeta e estarem aqui presentes constantemente a observar-nos e de alguma forma a avaliar-nos ou de alguma forma a poder controlar quem somos, ou como há muitas pessoas que dizem que até de alguma forma modificar geneticamente quem nós somos? Há um grande vazio entre o homem neandertal e o homem sapiens. Existiu, desde há 2 milhões de anos atrás, uma espécie que era o Pithecanthropo. Há cerca de 500 mil anos atrás veio o Australopithecus. Depois veio o homem neandertal, há 250 mil anos atrás. E entre 250 mil anos e 50 mil anos atrás, ou seja, entre o homem de Homo neanderthalis e o Homo Cro-Magnon, ou seja, o Sapiens sapiens, há um vazio de 250 mil anos, 200 mil anos aproximadamente, em que de alguma forma não se encontra os ossos, as ossadas de uma evolução natural da espécie para poder chegar, que possa poder de alguma forma preencher este vazio entre o homem de neandertal e o homem de Cro-Magnon, e como nós conhecemos o Sapiens sapiens. Há quem diga que eles influenciaram geneticamente o ser humano para ser aquilo que somos hoje. Ou, digamos, eles estão a influenciar o nosso código genético para que nós tenhamos um desenvolvimento mais rápido, ou seja, mais acelerado do que aquilo que seria natural segundo as leis naturais da evolução. Será caso que isso é verdade? Eu tenho as minhas dúvidas, mas não ponho nenhum destes números fora da equação. O que quer dizer é que, eu não compreendo qual a razão por que estariam a fazer isto, qual a sua intenção, qual o objetivo de fazerem isso, qual os benefícios que eles possam trazer de estarem a influenciar a vida no outro planeta. Eu penso que devemos respeitar a natureza como ela é naturalmente. Não devemos... Por isso é que eu não gosto dos geneticamente modificados alimentos, nem seres. Penso que nós devemos ser aquilo que somos e respeitar a lei natural do universo. Porque se aquilo... Nós somos o que somos. E penso que não devemos, de alguma forma, adulterar quem somos. Há apenas uma área em que eu acredito que, se fosse possível, devíamos realmente fazer algo para que isso aconteça, que era parar o processo de envelhecimento das nossas células como elas atualmente envelhecem.
Hoje conhecemos um pouco através do desenvolvimento do conhecimento do genoma humano, um pouco do processo que faz o envelhecimento precoce. Eu digo precoce porque eu acho que morremos cedo demais. Quando chegamos à maturidade humana, eu acredito que chegamos a ser humanos maduros aproximadamente entre os 50 e os 70 anos de idade. E quando amadurecemos é quando começamos a tomar consciência do que realmente tem valor, do que realmente não tem valor, do que realmente, pelo que realmente vale a pena lutar e pelo que realmente não vale a pena lutar na vida. E quando chegamos a essa idade, a maior parte de nós está a chegar ao fim da vida. Que raio, pá! Eu penso que é injusto realmente quando nós tomamos noção e temos consciência daquilo que fazer para fazer a vida aquilo que deve ser feito nela, é-nos roubado o tempo para poder trazer algo positivo às nossas vidas. A maior parte de nós morre demasiado cedo, muito prematuramente. Eu acredito que devíamos trabalhar intensamente no projeto de desenvolvimento da ciência a nível genético para compreender como poder parar este processo de envelhecimento celular da forma que ele acontece naturalmente, porque eu penso que há aqui um processo de envelhecimento que eu acredito ser demasiado acelerado. Penso que a vida humana é muito curta para aquilo que desenvolvemos enquanto ser, quer dizer, crescemos, evoluímos, quando chegamos à maturidade, apodrecemos muito rapidamente. E não creio que isso seja benéfico para a nossa individualidade e para a nossa espécie humana. Por isso eu creio que o maior investimento que devia estar a ser feito por toda a humanidade era como encontrar uma forma de poder, se não parar, mas pelo menos abrandar este processo de envelhecimento celular que acontece em todos nós e que nos faz tornar em seres débeis, doentes, fracos e de alguma forma não produtivos para a sociedade. Penso que devíamos parar este processo o mais rapidamente possível. Ou pelo menos, se não parar, abrandar este processo. Penso que aí seria o maior investimento que devia estar a ser feito por toda a humanidade. E eu digo isto não por ir em contra aquilo que é natural em todos nós, mas porque eu acredito que não é justo nem certo que nós vivamos tão pouco. A vida em média de um ser humano atualmente na Europa é aproximadamente 79 anos para os homens e 83 para as mulheres, 82, isto nos países mais desenvolvidos. Aqui na América está um pouco mais baixo que isso, infelizmente derivado a este sistema de saúde unicamente baseado no capital. Ou quer dizer, tens dinheiro, podes ir ao médico, não tens dinheiro, não vais ao médico. Ou quer dizer, tens dinheiro, vais ao médico, podes pagar, tens dinheiro, não vais ao médico, não podes pagar, o médico não te atende da forma correta para poder identificar qual é os teus problemas. Isto é verdade, independentemente de serem que se fores ao doutor tratarão-te igual, mesmo que não tenha dinheiro, aqui na América não é verdade. Quem tem bons seguros e pode pagar bons médicos, certamente será tratado de uma forma muito mais atenciosa e certamente com muito mais urgência e com muito maior diligência. Por isso eu acho que é errado, o sistema de saúde americano está completamente contra tudo aquilo que eu acredito que é certo e justo para a humanidade. Penso que o principal investimento que um país deve fazer é na saúde do seu povo. Sem saúde nada tem sentido. Não há alegria, não há felicidade, não há forças para trabalhar, não há produção, não há investimento, não há nada. Por isso eu acredito que um dos grandes erros da sociedade é não apostar mais na investigação e cura de doenças e de alguma forma da sua prevenção. E, para além disso, na educação também, penso que todos devíamos ter a educação que todos deveríamos ter. Todos devíamos ter acesso à educação que cada um pudesse escolher à sua vontade e da sua maneira e como melhor lhe pudesse agradar e satisfazer em todos os sentidos a qualquer ser humano em todo o planeta Terra. Eu penso que isto são direitos humanos. O direito à saúde e o direito à educação
são fundamentais para nós enquanto humanidade, enquanto sociedade, enquanto seres parte desta imensa massa que é a humanidade. O que é certo é o seguinte, realmente eu acredito que isto tudo dos OVNIs e estas coisas todas é extremamente incrível e importante que nós saibamos mais. Mas saibamos mais para saber o quê? O que é que se passa aqui, afinal de contas? O que é que eles estão aqui a fazer? Qual é a intenção deles? Será para nosso bem? Segundo se consta e segundo este Mr. David Grush veio dizer, Mr. Grush disse que já houve encontros em que realmente houve hostilidades entre esses objetos voadores não identificados e nós. Também David Grush veio dizer que houve tentativas de tentar deitar abaixo por nós esses mesmos objetos. Por isso é natural que se tentem proteger, certamente, e tenham respondido à letra, se calhar. E por isso, não sendo hósteis, tentaram-se unicamente defender eles próprios e tentar eliminar o perigo que os podia derrubar. Por isso eu acredito que isso não é hostilidade, isso é uma forma de me defender. Eu tenho armas, por exemplo. Se alguém vier à minha casa tentar entrar na minha casa ou tentar derrubar esta casa, é para eu usarei as minhas armas para me tentar defender. Não é porque eu estou a ser hostil. Eu não estou a ser hostil, eu estou unicamente a defender o meu território. Estou unicamente a defender a minha integridade territorial e, de alguma forma, o bem-estar de quem eu sou e de tudo aquilo que eu tenho aqui. Não é? Tenho um investimento enorme nesta casa, por exemplo. E claro que eu usarei armas para defender isto, se for necessário. Sem qualquer dúvida. E não só as usarei, mas usarei elas precisamente, porque sei como as usar e muito bem, não é? O que eu quero dizer é o seguinte, se realmente esses seres se mostraram hósteis depois de terem sido atacados por caças americanos, eu aplaudo porque eu faria exatamente o mesmo que eles fizeram. Por isso talvez não sejam assim tão hósteis. Há quem diga que uma grande parte destes objetos voadores não identificados são vistos perto de instalações de silos nucleares ou de exercícios militares classificados ou secretos, onde estejam a ser utilizadas novas tecnologias militares. Talvez eles estejam unicamente a tentar compreender qual é o nosso avanço, onde é que vamos, qual é a intenção que estamos a criar isto. Será para a nossa própria destruição? Há quem diga que eles têm, de alguma forma, criado problemas dentro de sistemas nucleares ao ponto de os neutralizar. O que quer dizer é o seguinte, eu até aí acho tudo bem, as armas nucleares deviam ser todas neutralizadas, acho que é uma loucura. As armas nucleares realmente para mim não têm sentido nenhum. Infelizmente, o homem mais inteligente que existiu, pelo menos que não considero Einstein o homem mais inteligente que existiu, mas foi um dos que trouxe, sem dúvida, à humanidade o conhecimento necessário para podermos atingir aquilo que conhecemos hoje como a arma nuclear. Através da sua I igual a MC square, ou seja, E igual a MC ao quadrado, ele veio trazer a equação necessária para podermos compreender como é que podíamos transformar matéria em energia e energia em matéria. Mas o importante aqui é como transformar matéria em energia, ou seja, como de alguma forma tirar vantagens como é que é dizer, do átomo, da energia que pode ser tirada da reação do núcleo que faz parte do átomo. Aí realmente vem-nos trazer sem dúvida a compreensão de que podíamos fazer com essa matéria, não é? E como poder desenvolver
aquilo que era necessário para isso chegar através do projeto Manhattan, conseguiu-se realmente desenvolver as condições para criarmos aquilo que hoje conhecemos como as bombas atómicas. Ao princípio, bombas atómicas, depois vieram as bombas de hidrogênio, depois vieram as de neutrões, que são as mais perigosas, são aquelas que matam tudo e não destroem nada. Essas são as extremamente perigosas. Para além de armas nucleares, como nós as conhecemos, derivadas à sua radiação, principalmente a níveis que pode destruir os nossos tecidos internos e externos, a nível da sua explosão, ou através de electromagnetic pulsos, ou pulsos eletrónicos magnéticos que destabilizam tudo aquilo que existe eletronicamente no mundo, não é? Uma coisa é certa, este David Grush veio mais uma vez trazer mais uma pecinha para nós montarmos o puzzle do que é o conhecimento, do que se passa dentro dos serviços secretos americanos. E uma coisa é certa, não é? Quando olhamos para isto tudo e vemos realmente o que é que está a passar no mundo com esta guerra na Ucrânia, com a possibilidade de uma guerra entre a China e Taiwan e entre a China e o mundo, não é? É possível que estes UFOs, UAPs, OVNIs, ou o que quer que lhe queiramos chamar, estejam realmente bastante ativos, porque existe aqui a possibilidade de pôr-nos em risco a sobrevivência da humanidade. Há um grande senhor que eu tenho uma grande admiração por ele, que é o Michio Kaku. Michio Kaku é professor na Universidade da Colômbia aqui em Nova York, e ele é um cosmologista, é um astrofísico, alguém extremamente inteligente e que eu tenho um grande respeito pela sua forma de olhar o universo e o mundo que nos rodeia. Sem dúvida há aqui muitas questões que este Mr. David Grush veio levantar, veio trazer mais questões do que respostas. Mas uma verdade é consequencial, que é o seguinte: para podermos trazer respostas precisamos saber fazer questões. E para poder fazer essas questões precisamos ter algo que questionar. Por isso eu aplaudo este Mr. David Grush por chegar à frente e vir dizer aquilo que estava dentro da sua, como é que é dizer, dentro do seu conhecimento. Agradeço muito a sua coragem de ter chegado à frente e ter vindo denunciar este facto que está a acontecer dentro dos serviços secretos americanos, que em certa parte, uma grande parte do governo americano nem sabe. As pessoas pensam que às vezes o presidente sabe, o Pentágono sabe. Talvez ninguém saiba disto. Talvez isto seja um projeto completamente compartilhado, quer dizer que nenhuma outra organização do governo tem conhecimento do que é que se passa dentro daquela organização. Existe o Ministério da Defesa, existe o Ministério da Agricultura e o Ministério dos Transportes e o Ministério da Astronomia e outras coisas mais. E este talvez seja um desconhecido. Talvez seja um ministério em que realmente os outros não saibam nada sobre ele. Só porque os outros não sabem nada sobre ele não quer dizer que não existe. Eu só porque não consigo ver por detrás daquela esquina que está ali, não quer dizer que não existe nada por trás daquela esquina. Só porque eu não tenho a capacidade de poder ver através das paredes e ver o que é que está do outro lado, não quer dizer que não esteja lá nada. E aqui passa-se exatamente o mesmo. Só porque as outras instituições do governo não têm conhecimento do que é que se passa, não quer dizer que isto não seja verdade. Eu acredito que talvez o governo americano tenha tido a capacidade de criar uma área especificamente para este género de reverse engineering, ou seja, de reversão
de engenharia de objetos voadores não identificados que seja única e exclusivamente autónoma, sem fazer parte de nenhuma das outras, nem ter qualquer ligação a nenhuma das outras organizações que fazem parte do governo americano. Por isso eu acredito que isto é 100% autêntico e verdadeiro, aquilo que este David Grush veio dizer, sem dúvida. Ok, malta, hoje já está a ficar tarde e eu não quero ir muito longe, estas conversas prolongam-se e nós podíamos estar aqui a falar uma noite inteira sobre isto e eu certamente não me cansaria. Tenho aqui muito mais matéria para falar sobre isto, mas hoje não quero ir muito mais longe. Hoje só quero aqui deixar aquilo que eu trouxe a vocês. As questões que eu deixei na vossa mente. O que é que eles estão aqui a fazer? Qual a razão deles nos terem vindo visitar? Qual a razão porque eles estão presentes no nosso planeta? Quem é que os chamou aqui? Porquê é que fizeram a viagem que fizeram para virem até ao nosso planeta? Quais são as suas intenções? São bons? São maus? Afinal, o que é que se passa aqui? E a estas respostas que nós devemos ter... A estas perguntas é que nós devíamos ter respostas. Por isso eu acredito no seguinte. Independentemente daquilo que se diga sobre isto, independentemente de haver pessoas que questionam este senhor ou não questionam este senhor, é sem dúvida, há realmente objetos voadores não identificados a sobrevoarem os céus do nosso planeta. E nós vemos já vários vídeos sobre isso e há muitos mais vídeos que a Força Aérea diz que tem que ainda não foram divulgados. Por isso, algo está cá. Há aqui fumo. Que tipo de fogo é? Qual a razão disto estar no nosso planeta? É isso que precisamos saber. Quais as intenções porque está no nosso planeta? É isso que precisamos saber. É bom, é mau? É isso que precisamos saber. Quem são? É isso que precisamos saber. De onde vêm? Percebem? Todas estas questões precisam ser respondidas. E para que elas sejam respondidas, são precisas ser feitas. E são precisas encontrar as pessoas certas para poder fazer estas perguntas. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, somos uma civilização bastante consciente daquilo que nos rodeia para podermos absorver algo desta natureza. Nem todos, infelizmente. Uma grande parte da população e da sociedade realmente está muito além. Muito além. Está num planeta completamente distinto. Vive num planeta Terra, mas tem um cérebro noutro planeta qualquer que eu não sei qual é. Nunca descobri muito sobre eles. Mas uma coisa é certa. Há aqui questões que devem ser respondidas, sem dúvida. E para fazer estas respostas é necessário fazer as questões às pessoas certas. Agora temos é que ter a capacidade de poder fazer isto de uma forma inteligente, deixar as emoções à parte, a olhar para isto de uma forma, como é que é dizer, científica, deixar as emoções de parte, sem dúvida, e olhar para a lógica que realmente isto tudo faz dentro de nós, enquanto sociedade e enquanto espécie humana. E é aqui que devemos realmente trazer um pouco de calma e um pouco de, como é que é dizer, de razão para dar sentido a tudo isto. Essa razão só pode ser dada sem a loucura das emoções e dos esterismos e das loucuras. Ai Deus, ai. Nada disso. Vamos ser lógicos, vamos ser matemáticos, vamos ser científicos, vamos analisar isto do ponto de vista neutro, sem pôr na equação as emoções. Senão vamos todos andar aqui a fugir com os cabelos no ar e os braços no ar aos saltos para não ir a lado nenhum. O importante é que tenhamos a capacidade de olhar para isto de uma forma científica, de uma forma lógica, analisar os factos e consciencializar eles de uma forma inteligente para podermos arranjar solução para qualquer eventualidade que nos possa aparecer sobre este facto e sobre este fenómeno. Ok, malta, hoje fico por aqui nestas conversas com o mundo. Espero que tenham gostado deste episódio e que refletam um pouco sobre aquilo que eu disse.
que de alguma forma, se isto se revelar mais adiante algo realmente extraordinário, mantenham a vossa calma, deixem as emoções à parte, ponham unicamente a vossa lógica e a vossa mente científica a trabalhar para que elas possam daí poder tirar conclusões ou decisões ou as soluções para poder fazer face àquilo que seja. Seja eles quem forem que estiverem lá do outro lado, nós estamos cá deste lado. Este é o nosso planeta. Seja eles quem forem, eles não pertencem aqui. Nós somos os seres que somos os dominantes neste planeta e devemos continuar a ser. Sejam eles quem forem, têm que respeitar quem nós somos e têm que respeitar as nossas culturas, as nossas identidades e os nossos direitos enquanto humanidade e enquanto seres humanos. É para isso que nós devemos todos estar unidos enquanto humanidade. Penso que temos muito mais a ganhar através da união do que da união. Aqui na América costuma dizer que United we stand, divided we fall. Ou seja, unidos ficamos de pé, divididos caímos. Por isso era bom que a humanidade pudesse unir para poder realmente chegar a conclusões sérias sobre este fenómeno e poder de alguma forma trazer aqui um pouco de, como é que é dizer, de estabilidade emocional às pessoas e dizer que estamos juntos para o que der e vier. Sejam eles quem forem, defenderemos o nosso planeta e o nosso dever a existir a qualquer custo. Ok, já falei demais. Já é tarde e este vídeo já vai longo, por isso agora é de vez, fico por aqui com um grande abraço para o mundo inteiro destas conversas com o mundo e até o próximo episódio. Bye bye.